tanto tempo para que vocês possam ver as mais diversas soluções de inteligência artificial ou que dão base para que vocês implementem inteligência artificial. E agora eu vou apresentar ele, que é o Juliano Haus, cofundador da NextAge, empresa que há 18 anos leva a transformação tecnológica para empresas, empreendedor nato, ele também se leva de mais 2 empresas, CEO da Testbuster AI, seu mais novo projeto voltado à automação de testes com inteligência artificial, investidor estratégico na Nanoboots AI, tecnologia e inovação, sempre foram parte da sua vida. Desde sua formação em tecnologia informática pelo UTF-PR, ele também possui MBA em gestão de projetos, que aprimorou seus conhecimentos em liderança. Seus anos de experiência e interesse pessoal foram as habilidades necessárias para continuar se reinventando. A Testbuster AI é uma solução curitibana lançada em 2025, que utiliza a AI autônoma para realizar testes de software sem programação prévia, acelerando em até 40% essa etapa. Já adotado por empresas em todo o Brasil, especialmente nos setores financeiros, cooperativos, permite testes simultâneos e noturnos, aumentando a produtividade. Disponível por assinatura, o sistema visa um futuro com correções totalmente automatizadas. Agora são 10h23 da manhã. Juliano, é com você. Beleza, obrigado, Marcos. O pessoal caprichou na descrição aí, hein? Ficou bacana. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a Testbuster aqui. Bom, inicialmente, né, para a gente contextualizar o problema de erros de software. Então, imagine você na situação onde você tem um compromisso que você não pode adiar, ou você tem que pegar seus filhos na escola e depende de um Uber. Aí você abre o aplicativo, tenta chamar um carro e o aplicativo fecha do nada. E aí você tenta de volta, desinstala, instala, a professora do seu filho está te ligando já que você precisa ir buscar ele, que a escola está fechando e você não consegue pedir um carro. Então, esse é o famoso bug de sistema, né? Lógico que eu trouxe aqui um bug de cotidiano, mas a gente sabe que erros de sistema já custaram aí, por exemplo, em 2009, deixou mais de 20 mil estudantes fora da universidade, e erros também em controle de voo da Boeing custou vidas, né? Teve 2 acidentes fatais, além de prejuízos milionários de imagem e tudo mais. Esse é o problema que a gente tem hoje, com relação a falhas de sistema. Aí, trazendo para a nossa realidade, a gente sabe aqui por pesquisas de Gartner, PMI e KPMG, que 22% dos projetos falham por falta de testes, né? Então são projetos ali que vão falhar em algum momento em produção. 32% das equipes, principalmente em startups, relatam uma queda da moral e desmotivação devido a erros em produção dos seus sistemas. E se a gente tem algum investidor, principalmente os investidores anjo aqui, saibam que boa parte dos investimentos vão ser desperdiçados com correções de bugs, com testes e retestes de funcionalidades que continuam dando erro mesmo após a suposta correção. E por que isso ocorre? Porque os testes estão sendo realizados neste momento da mesma forma que há vários anos atrás. Então, ou são testes manuais, onde eu boto uma pessoa para testar o meu software, ou eu faço algum tipo de automatização de testes, mas com um nível de programação, que para quem é da área é o Cypress, o Selenium, né, são as ferramentas mais conhecidas, onde eu programo meus testes para que eles sejam executados de forma automática. Bom, um pouquinho sobre mim, eu comecei a minha carreira como testador de software lá em 2002, então eu vivenciei há mais de 20 anos atrás esse probleminha de testar, e agora eu vivencio o mesmo problema que as pessoas têm para testar software, tá? Então, o Marcos já adiantou, a gente fundou a NextAge em 2007, então o Testbuster surgiu para corrigir um problema da nossa fábrica de software, onde a gente tinha 30 projetos concorrentes e a gente precisava de uma nova maneira de testar os softwares. Então, a gente apresenta o Testbuster aqui. Como que ele funciona? Eu descrevo o meu teste em linguagem natural, então é como se eu estivesse dando uma ordem para alguém. Entre no meu site, faça tal ação, e escrevo dessa forma, extremamente clara. A nossa IA vai entender o que você quer testar, vai entender o contexto da aplicação, vai automatizar a execução desses testes, e assim que ela executar, ela vai exibir os resultados. Simples assim. Isso nos permite rodar testes até 5 vezes mais rápido que humanos, atingir 10 vezes mais cobertura de testes, né? Cobertura de teste é quanto mais funcionalidades você consegue testar da sua ferramenta. Então, quando você tem
tempo reduzido ou custo reduzido, você normalmente testa só 2 ou 3 funcionalidades principais. Aqui a gente permite que você libere seu tempo para testar todas as funcionalidades do seu sistema. E nos permite também economizar milhões ali, evitando erros em produção. Bom, vou fazer uma breve demonstração aqui para ficar um pouco mais claro do que eu estou falando. Então, a gente fez um teste aqui, onde eu escrevo dentro do Test Booster, acesse o meu endereço botei um formulário aqui para a gente ver a aplicação, coloquei para aceitar os cookies, preencher os campos com informações simuladas e enviar os dados. Simples assim. Essa é a linguagem natural. Então, perceba aqui que eu não preciso fazer nenhum tipo de integração física entre o Test Booster e a minha aplicação. Eu só referencio o endereço dela e eu vou simular a execução como se fosse um tester humano mesmo. Só que com a vantagem de que a inteligência artificial, em tempo de execução, ela vai entender a tela, vai preencher os campos e vai conseguir entender se há algum desvio ou não aqui. Então, aqui a gente preencheu um formulário simples de 3 páginas e temos o sucesso do nosso teste aqui. E o mais interessante é que toda a ação da IA ou os pensamentos dela ficam armazenados. Então, sempre que eu tiver um teste sendo executado, eu vou conseguir acompanhar em tempo real o que a IA está pensando, quais são as dificuldades, qual massa de testes ela está usando, e assim, toda essa informação fica salva, né? Esse mesmo teste com o Selenium, que é essa outra ferramenta que tem programação, ele levaria mais ou menos, talvez meia ou 1 hora para ser feito, e com 40, 50 linhas de código. E essa automação com Selenium ou Cypress, ela é muito frágil. Então, se eu mudar, por exemplo, uma label do meu sistema, se eu mudar um elemento de HTML, se o servidor demorar um pouco mais para responder, o teste vai quebrar. Isso não acontece com o Test Booster, por quê? Um dos nossos grandes diferenciais é o uso da inteligência artificial em tempo de execução. Então, por exemplo, se eu peço para ele clicar em um botão procurar, com o Selenium e com o Cypress, se eu mudar esse procurar para buscar, ele vai quebrar o teste. Com o Test Booster, isso não ocorre. Se eu tiver procurar, buscar, ou até se esse botão mudar para um ícone de uma lupa, por exemplo, o teste vai continuar sendo executado graças a esse uso da inteligência artificial que a gente treinou e vem lapidando ela ao longo dos anos para entender o contexto da aplicação em tempo real e conseguir executar os testes. Então, esse é o grande diferencial do Test Booster, além, claro, de ser muito mais intuitivo e fácil de aprender e manter os testes do que aquele código. Então, na nossa ferramenta, o tester pode mexer nos códigos, o product owner, o gerente de projeto, o cliente, ele pode criar, vocês podem criar uma automatização de testes para os sistemas que vocês entregam para que o cliente teste. Como é linguagem natural, então é muito simples de você criar e principalmente manter esses testes, tá? Com relação ao business model, então hoje nós temos planos para estudante, que é um plano gratuito, temos plano básico, profissional e o empresarial. O empresarial a gente tem adicionado uma fase de setup, onde a gente entra com o pessoal também para fazer todo o treinamento da inteligência artificial, para começar a automatizar os testes da empresa e treinar também os funcionários dos nossos clientes para que eles possam... Juliano, 2 minutos. Ok. Para que eles possam, depois desse período de setup, continuar mantendo a ferramenta e adicionando cada vez mais testes. Com relação aos sócios fundadores, eu e o Marcelo somos os fundadores da NextAge, que o Marcos comentou, empresa de desenvolvimento de software em 2007. A gente deu início ao desenvolvimento do produto em 22 e lançamos a Test Booster oficialmente em 24, finalzinho de 24. E adicionamos os sócios aqui da pesquisa e desenvolvimento, né, que é o Gustavo Liu, o Matheus Ramos e o João também. E a gente conseguiu, logo no começo do ano, um prêmio no Manatech Miami Immersion Program, onde a gente foi a top 3 das startups selecionadas para o pitch final. Então é isso, né? Códigos estão definidos no nosso futuro, quem garante que eles não falharão? Então, se vocês têm algum projeto de software que vocês queiram automatizar testes com linguagem natural, Test Booster é a ferramenta.
Juliano, muito obrigado pela sua apresentação.